Bom, vamos lá. Tá para começar o GP de Mônaco e as pessoas reclamando dele há anos. Sinceramente, com certa razão. Porque vamos lá, a pista é apertada, quase não tem espaço para ultrapassagem. Os carros nitidamente ficaram grandes demais para aquele circuito. A cidade inteira praticamente para a corrida acontecer. E mesmo assim a Fórmula 1 acabou de renovar Mônaco até 2035. É óbvio que a Fórmula 1 enxerga coisas que de modo geral fica difícil enxergarmos de fora. Porque não faz sentido manter um ativo tão criticado por tanto tempo, realmente ele não gerar valor. Hoje eu vou analisar estrategicamente porque Mônaco continua sendo uma das corridas mais importantes da Fórmula 1. Não em tamanho de pessoas e grandeza, porque nitidamente não é. Mas se você tem uma empresa ou gestor, você precisa prestar atenção nesse vídeo, porque tudo isso aqui que a gente vai falar de Mônaco vai te ensinar bastante sobre gestão, posicionamento e ativos estratégicos dentro de uma empresa. A nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. E assim, primeiro, a gente precisa ser justo. As críticas de Mônaco fazem sentido, né? Se você pegar um fã médio da Fórmula 1 e perguntar qual é o problema da corrida, ele vai te responder de cara que a pista é estreita, os carros modernos ficaram enormes, ultrapassar virou quase que uma missão impossível. E muitas vezes a corrida é decidida no sábado, sem falar que quem larga na frente tem uma vantagem absurda naquela pista. E isso gera uma sensação de que pouca coisa acontece no domingo. Inclusive, se você pegar as corridas mais caóticas lembradas da história recente de Mônaco, normalmente teve chuva envolvida, porque quando tá seco a corrida tende a ficar muito travada. Então, a pergunta é justa: se a Fórmula 1 hoje é uma máquina de entretenimento, por que ela continua protegendo uma corrida com tantas limitações? E olha só, tem uma diferença importante entre o que o fã enxerga e o que a Fórmula 1 enxerga. O fã olha para a corrida, obviamente, mas como isso bem no fundo é um grande negócio, a Fórmula 1 é um grande negócio, é óbvio que a Fórmula 1 está olhando para o ativo. Ao contrário, inclusive, da famosa tradição, porque muitas pessoas dizem que Mônaco é uma tradição, porque está desde 1929. E sim, não tem como negar que também tem uma tradição ali, porque a primeira corrida aconteceu antes mesmo da Fórmula 1 existir oficialmente. O Ayrton Senna construiu parte da sua lenda ali. Os pilotos sonham em vencer em Mônaco. Existe todo um peso histórico, cultural. A tradição, ela ajuda. Só que ela não é tudo. Senão toda empresa centenária seria líder de mercado. Só que tradição por tradição não é uma resposta. Porque tradição não paga conta. Tradição não renova contrato até 2035. Tem algo maior acontecendo aqui. E é por isso que a gente tem que olhar para outro lado. Para quem realmente ganha dinheiro com Mônaco. Aliás, dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Bom, se você é empresário e sente que a tua empresa tem muito potencial para crescer, só que cada vez ela está ficando mais complexa, você não sabe como conduzir essa expansão, eu consigo te ajudar. Eu e a minha equipe, a gente faz um diagnóstico completo da tua operação, a gente pode identificar todos os gargalos e montar um plano de expansão para destravar o crescimento da tua empresa. É só você clicar nesse QR Code aqui, inscrever sua empresa e agendar uma reunião de diagnóstico com o meu time. Agora presta atenção no que realmente acontece em Mônaco, porque aqui está a parte mais importante e estratégica desse vídeo. A maioria das pessoas acha que a Fórmula 1 vende corrida ainda. Só que isso deixou de ser verdade faz tempo. Ó, para os entusiastas e fãs da Fórmula 1, tô certo ou não tô? Pode comentar aqui embaixo e criticar à vontade se você discordar. Só que hoje a Fórmula 1 ela vende outras coisas. Cara, ela vende mídia, ela vende hospitalidade, relacionamento, os patrocínios, o posicionamento, a experiência. É algo premium. Eu costumo falar que é coisa de rico. Nesse jogo, Mônaco é um monstro. Exatamente nesse jogo. Porque essa corrida de Mônaco acontece literalmente dentro de uma das regiões mais ricas do planeta. Cara, você tem hotéis, você tem cassinos, você tem apartamentos milionários, iates, executivos, celebridades, fundos de investimento, marcas de luxo. Tudo isso concentrado em pouquíssimos quilômetros quadrado. Se você analisar, Mônaco nem é o GP com mais público. Existem corridas que colocam muito mais gente na arquibancada. Então não é uma questão de volume. Mônaco realmente é pequeno, só que é uma questão de perfil. Dá para pensar quem realmente está em Mônaco, quem vai para Mônaco. E quando você olha para um GP tradicional, em qualquer outra região, o que você enxerga? Você enxerga fãs. Agora, quando você olha para Mônaco, a história é outra. Você vai ver CEOs, donos de empresa, gestores de fundo, investidores, executivos de grandes marcas, clientes estratégicos para essas marcas todas que patrocinam, celebridades, ou seja, pessoas com capacidade de tomar decisões e gerar muito dinheiro. E é aqui que a conta fecha. Por isso que a corrida em si de Mônaco, o GP de Mônaco, ela não é o produto. A corrida é a desculpa, o produto é o acesso a Mônaco. Que tem uma coisa que quase nenhum outro GP realmente consegue produzir, que é a escassez. Lá no Mônaco não tem espaço, cara, não tem capacidade infinita. Não tem como você colocar mais gente. E isso faz o preço,
explodir. Pra você ter uma ideia, em Mônaco, uma varanda pode virar facilmente um camarote. A corrida acontece em ruas comuns, próximo ao estabelecimento. Então um terraço vira espaço para uma negociação, é perfeito para as grandes marcas levarem seus clientes para fechar negócios lá, uma exclusividade, né? Um camarote premium. Até uma janela pode virar um ativo comercial em Mônaco. É por isso que eu digo que o produto de Mônaco não é a corrida, é você estar lá. É isso que a F1, em parceria com a cidade, realmente vende. Aqui tem uma lição importantíssima para quem tem empresa. Presta atenção, porque se você entender isso, você pode literalmente levar o teu negócio para outro patamar. Durante as transformações empresariais que a gente conduz, em empresas que já passaram de 50, 100 milhões de faturamento por ano, eu vejo o seguinte comportamento. A empresa ela vai crescendo. Presta atenção para ver se você realmente não tem isso no teu negócio. A empresa vai crescendo, aí você começa a olhar mais eficiência, porque ficou mais complexo, né? Então você começa a montar dashboards, criar indicador para tudo, analisar margem, eficiência operacional, produtividade, o resultado em si no número. Isso é importante, claro que é, só que tem um perigo. Quando você olha número demais, você começa a acreditar que eficiência é a mesma coisa que valor agregado por teu negócio. Não é. Eu já vi, por exemplo, produto menor com uma margem pior, sustentando o posicionamento inteiro daquela empresa para o mercado. Também já vi cliente ruim na planilha, aquele cliente chato, que acabava abrindo portas para outros contratos gigantes, porque essa empresa tinha uma rede de networking, produtos que realmente dava fit com aquela marca. Ou, por exemplo, em grupos empresariais, eu já vi BUs, né, unidades de negócio, que pareciam menos eficientes realmente nos relatórios, quando a gente ia analisar, só que essas unidades menos eficientes, que se fosse olhar só o número, elas seriam arrancadas dali e vendidas, elas geravam tanto relacionamento que acabava gerando negócio nas outras unidades, e as outras unidades cresciam muito mais por conta dela. E olhando para Mônaco, me lembra exatamente isso, porque se a gente analisar só a corrida, como a gente já viu, ela não faz tanto sentido, mas quando a gente analisa o ecossistema inteiro, a gente entende por que a Fórmula 1 protege esse ativo há décadas. Para mim, a verdade, a corrida de Mônaco ela é um ativo para a Fórmula 1. Isso gera uma lição estratégica bem importante para nós, que muitas vezes o ativo mais valioso é aquele que sustenta realmente o ecossistema inteiro ao redor dele sem parecer eficiente. Por isso que você não tem que analisar apenas os números da sua empresa, mas entender realmente quais são as engrenagens que mexem e movem o seu negócio. Até com relação a isso eu tenho uma dica. Antes de você cortar um produto, encerrar uma unidade, cortar uma área, antes de demitir uma pessoa importante ou demitir essa área inteira, cara, faz uma pergunta simples. Pergunta assim para você e para o seu time. Se isso aqui desaparecer amanhã, o que desaparece junto com ele que não está aparecendo nos números? E aí então depois você decide. Você vai ver que vai te ajudar a não tomar decisões ruins e realmente a explorar os ativos que não aparecem nos números da tua empresa. Bom, essa análise está fazendo sentido? Dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu falo de gestão e expansão de empresas todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Se você é empresário e sente que a tua empresa tem potencial para crescer muito ainda, só que hoje a gestão, a operação, a estrutura do teu negócio não consegue mais acompanhar esse crescimento, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado e inscreve a tua empresa nele. Você vai cair para conversar com o meu time e vai agendar um raio-x completo do seu negócio. Isso mesmo, nós somos uma empresa focada em gestão e crescimento de negócios. A gente entra justamente para reorganizar a operação, estruturar uma nova forma de gerir essa empresa, preparar um plano de expansão dela e conduzir toda essa transformação empresarial. Então, não é uma consultoria tradicional que só vai analisar e dar pitaco na tua empresa. Não, a gente entra para te ajudar a gerir o teu negócio, deixando ele cada vez mais forte, mais inteligente. E tudo isso começa através de um raio-x estratégico da tua operação, esse do QR Code aqui do lado. Vamos identificar gargalos, falhas estruturais na tua empresa, por que tudo hoje depende da direção para funcionar. Vamos analisar estatisticamente os números do teu negócio, entender teu mercado, problemas de gestão, perfil, liderança da tua empresa, tudo que hoje te impede de crescer e continuar elevando a tua empresa ao próximo nível. Não vai passar nada. E no final disso, você vai receber um plano estratégico completo de transformação. Você vai saber exatamente o que precisa mudar, quais são as áreas que mais vão destravar o crescimento da tua empresa, quais são as prioridades desse plano estratégico de transformação e como acelerar o teu negócio. Então, quer ajuda na gestão da tua empresa? QR Code aqui no lado ou o primeiro link aqui embaixo na descrição e corre, porque as vagas de diagnóstico são limitadas dentro do mês.